Acordei com a cabeça a latejar intensamente, a luz suave da manhã de Lisboa filtrando-se pelas cortinas finas do quarto que eu não reconhecia. O meu coração parou quando vi Rafael deitado ao meu lado, o seu rosto sereno e familiar, mas a aliança dourada no meu dedo anular esquerdo e o choro distante de uma criança fizeram o mundo girar à minha volta. Bom dia, amor, murmurou ele abrindo os olhos devagar, sorrindo como se tudo fosse a coisa mais natural do mundo. A Sofia deve estar com fome. Queres que vá eu ou vais tu hoje? Eu sentei-me de repente, o lençol escorregando, e olhei para as minhas mãos trêmulas. O anel brilhava, real, pesado. Ao canto do quarto, num berço branco, uma menina de 3 anos levantava os bracinhos, chamando Papai Alexandre. Papai. O pá. Nick subiu-me pela garganta como baile. Isto não podia ser real. A última memória que eu tinha era da festa de formatura em Coimbra, 5 anos antes, quando eu e Rafael nos despedimos com um abraço apertado na estação de comboios, eu a prometer que nos veríamos em breve, ele a rir e a dizer que ia sentir falta das nossas noites de estudo até tarde. Eu tinha voltado para Porto, para a casa dos meus pais, para uma vida que planeava normal, com namoradas, emprego estável, talvez casamento com uma rapariga simpática. Agora estava aqui, num apartamento moderno no Príncipe Real, casado com o meu antigo companheiro de quarto e pai de uma criança. Rafael, o que se passa? Consegui articular, a voz rouca. Ele franziu a testa, sentou-se também e pegou-me na mão com gentileza. Amor, tiveste o acidente há um mês. O médico avisou que a amnésia podia ser assim, retrograda. Lembras-te de alguma coisa depois da faculdade? Eu abanei a cabeça, o peito apertado. Ele explicou devagar, com paciência infinita, como se já tivesse feito isto muitas vezes. Tinham-se reencontrado por acaso numa conferência em Lisboa 3 anos depois da formatura. Eu era arquiteto num estúdio pequeno, ele professor de história no liceu. Uma conversa levou a outra, cafés, jantares, e aos poucos a amizade antiga transformou-se em algo mais profundo, algo que eu nunca admitira sentir na universidade, quando reprimia tudo por medo do que os meus pais diriam, do que a sociedade esperava. Casámo-nos há 2 anos numa cerimónia simples na praia de Cascais, com poucos amigos. Sofia chegou a 1 ano, através de uma mãe de substituição que escolhemos juntos depois de meses de conversas e terapia. Tu estavas tão feliz, Alexandre. Nós éramos felizes. Eu levantei-me, cambaleante, e fui até ao berço. Sofia estendeu os bracinhos, os olhinhos castanhos cheios de confiança. Peguei nela ao colo, o cheirinho de bebê e shampoo de maçã invadiu-me o nariz, e algo dentro de mim rachou. Não me lembrava dela, mas o instinto era real. O dia passou numa névoa. Rafael preparou o pequeno almoço, torradas com queijo fresco e sumo de laranja, enquanto eu andava pelo apartamento como um estranho. Fotos nossas nas paredes, eu e ele a rir num passeio no Mosteiro dos Jerónimos, nós 3 no Jardim Zoológico, o dia do casamento com o Tejo ao fundo. Documentos na gaveta da secretária confirmavam tudo, certidão de casamento, registro de adoção, as minhas roupas no armário ao lado das dele. Ao almoço, ele sugeriu um passeio no Jardim do Campo de Ourique para ajudar a memória. Eu aceitei, mais por não saber o que fazer do que por vontade. Sofia corria à nossa frente, rindo quando os pombos levantavam voo. Rafael falava baixinho, contando pequenas histórias, como eu tinha insistido em pintar o quarto da menina de amarelo, como tínhamos escolhido o nome juntos numa noite de insônia. Cada palavra era uma facada suave. Eu sentia o afeto dele, genuíno, mas dentro de mim o caos reinava. Era gay. Tinha sido sempre. Ou isto era uma vida que alguém me impusera enquanto eu estava inconsciente. À tarde, quando voltámos, recebi uma chamada da minha mãe de Porto. Filho, o Rafael disse que já acordaste. Vais cá no fim de semana. O teu pai quer falar contigo. A voz dela era cautelosa, carregada de algo que eu não conseguia identificar. Desliguei e sentei-me no sofá, a cabeça entre as mãos. Rafael sentou-se ao meu lado, sem me tocar. Eles não aceitaram logo, mas estão a tentar. Como tu estás a tentar agora. A noite chegou devagar. Pus Sofia a dormir, cantando uma canção que não sabia de onde vinha, talvez de alguma memória perdida. Deitado na cama ao lado de Rafael, o silêncio era pesado. Ele virou-se para mim. Não tens de fazer nada que não queiras. Eu espero. Sempre esperei. Eu fechei os olhos, lágrimas quentes a escorrerem. O dia tinha sido um pesadelo acordado, mas também um vislumbre de uma vida que, contra toda a lógica, parecia encaixar. Na manhã seguinte, o sol entrava mais forte pelas janelas grandes do apartamento. Acordei antes de Rafael e fiquei a observá-lo um longo momento. O rosto dele era o mesmo de Coimbra, cabelo castanho despenteado, pestanas longas, o sorriso leve mesmo a dormir. Mas agora havia rugas finas de riso à volta dos olhos, marcas de uma vida partilhada que eu não recordava.
Levantei-me sem fazer barulho e fui à cozinha preparar café. Sofia apareceu de pijama, esfregando os olhos. Papai, conta a história do urso outra vez. Eu congelei. Que história? Ela subiu para o meu colo e começou a contar ela própria, com detalhes que eu não conhecia. O urso que tinha medo do escuro mas encontrava coragem porque tinha um amigo. Enquanto ela falava, flashes vieram, eu a contar essa mesma história, a voz cansada depois de um dia longo no estúdio. A memória era vaga, como um sonho que se desfaz ao acordar. Rafael juntou-se a nós, beijou-me a testa como se fosse hábito antigo. Hoje é dia de voltar ao trabalho, se te sentires capaz. O doutor disse que rotina ajuda. Eu assenti, embora o medo me apertasse o estômago. No escritório, no chiado, os colegas receberam-me com abraços e olhares preocupados. Bem-vindo de volta, chefe. A Sofia perguntou por ti todos os dias. O meu sócio, um homem de 50 anos chamado Pedro, levou-me ao gabinete. Rafael ligou todos os dias durante o coma. Nunca vi ninguém amar tanto. As palavras bateram-me como martelo. Durante o almoço, sozinho num café perto da Baixa, abri o telemóvel e percorri as fotos. Centenas, viagens a Sintra, jantares em Bairro Alto, o dia em que fomos buscar Sofia ao hospital. Em cada imagem eu sorria de verdade. À tarde, voltei cedo para casa. Rafael estava a corrigir testes na mesa da sala, Sofia a desenhar ao lado dele. Como correu? Perguntou ele, levantando os olhos. Estranho. Toda a gente sabe mais da minha vida do que eu. Ele riu baixinho, mas os olhos mostravam dor. Dá tempo ao tempo. Nessa noite, depois de deitar Sofia, sentámo-nos no sofá com um copo de vinho do Douro. Ele contou como nos reencontramos, eu a apresentar um projeto numa conferência, ele na plateia, o coração a bater mais forte ao ver-me. Tu estavas tão seguro de ti, Alexandre. Mas eu via nos teus olhos que ainda carregavas o mesmo medo de Coimbra. Eu perguntei sobre a universidade. Ele recordou noites de estudo, eu a namorar raparigas que nunca duravam, ele a guardar o segredo do seu próprio coração. Eu sabia que gostavas de mim, mas tu não estavas pronto. A confissão doeu. Tinha eu sido cobarde. Tinha reprimido tanto que agora o destino me forçava a enfrentar. No dia seguinte, fomos passear ao Tejo. Sofia corria à frente com um balão. Rafael pegou-me na mão. Eu não a retirei. O calor da palma dele era familiar, reconfortante. Flashbacks surgiam, um beijo roubado no nosso antigo quarto em Coimbra, eu a afastar-me assustado, ele a respeitar o espaço. Desculpa, murmurei. Ele abanou a cabeça. Não há nada a desculpar. O amor não tem prazo. A semana passou assim, entre pequenas vitórias e grandes medos. Encontrei o meu diário antigo na gaveta. Páginas de Coimbra cheias de confusão. Hoje o Rafael sorriu-me e o meu peito apertou. O que se passa comigo? Ler aquilo foi como ver-me nu. Aos poucos, o apartamento deixava de ser estranho. Aprendi os ritmos, o café que Rafael gostava forte, a canção de embalar preferida de Sofia, o caminho mais rápido para o infantário. Mas à noite, deitado ao lado dele, o desejo misturava-se com o pânico. Era desejo meu ou da vida que me tinham dado. O fim de semana chegou e fomos a Porto, como prometido. A viagem de comboio foi silenciosa, Sofia a dormir no meu colo. Rafael segurava a minha mão, os dedos entrelaçados. Os teus pais estão a tentar, mas é difícil para eles, avisou. A casa da minha infância, no bairro de Miragaia, cheirava a caldo verde e a passado. A minha mãe abraçou-me com força, lágrimas nos olhos. Filho, que susto nos deste. O meu pai, homem de poucas palavras, apertou-me o ombro. Senta-te. Vamos falar como homens. O jantar foi tenso. Sofia correu pela sala, alheia à tempestade. Então é verdade. Casaste com ele? Perguntou meu pai, olhando para Rafael como se fosse um intruso. Eu defendi-nos, a voz trêmula mas firme. Sim, pai. E temos uma filha. Isto é a minha vida agora. A mãe chorou baixinho. Nós educámo-te para uma família normal, Alexandre. Rafael ficou calado, respeitoso, mas eu via a dor nos seus olhos. Naquela noite, no quarto de hóspedes, discutimos pela primeira vez. Eles nunca vão aceitar, disse eu, frustrado. Ele abraçou-me. Não precisam de aceitar tudo de uma vez. Só precisam de ver que somos felizes. A discussão abriu uma ferida. Voltei a Lisboa mais confuso do que nunca. No trabalho, um colega mais velho fez um comentário velado. Ainda bem que voltaste, não é bom para a imagem do estúdio ter complicações. Eu respondi com frieza, mas a palavra complicações ficou a ecoar.
Em casa, Sofia teve febre alta. Passámos a noite em claro no hospital de Santa Maria. Rafael segurava-a ao colo, eu segurava a mão dele. Nesse momento, algo mudou. Ver a preocupação dele pela nossa filha, o amor puro, dissolveu parte do meu medo. Tu és o melhor pai que ela podia ter, sussurrei. Ele sorriu, cansado. Nós os dois somos. A febre passou, mas o incidente aproximou-nos. Comecei a terapia, como o médico recomendara. A psicóloga, uma mulher de voz suave em Campo de Ourique, ajudava-me a destrinçar o emaranhado, a repressão da juventude, o acidente como catalisador, a oportunidade de reescrever a história. A identidade não é uma linha reta, Alexandre. É um caminho que se constrói. Aos poucos, comecei a recordar mais, o primeiro beijo verdadeiro, 2 anos depois da formatura, num bar discreto em Bairro Alto, o coração a bater como nunca. A proposta de casamento no Mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos nossos pés. A escolha de Sofia, o momento em que a segurámos pela primeira vez. Mas ainda havia buracos. E as dúvidas voltavam à noite. A crise chegou numa terça-feira chuvosa. Eu tinha encontrado uma carta antiga na gaveta da secretária, uma carta minha para Rafael, escrita pouco depois da formatura, confessando sentimentos que nunca enviei. Tenho medo de te perder como amigo se disser a verdade. Ler aquilo foi como um soco. Confrontado Rafael à noite, depois de Sofia dormir. Tu sabias. Sabias que eu sentia isto e esperaste que eu tivesse um acidente para me teres. As palavras saíram cruas, carregadas de medo e raiva. Ele empalideceu. Nunca te forcei nada, Alexandre. Tu escolheste-me 2 vezes, antes do acidente e depois. A discussão subiu de tom. Eu acusei de aproveitar a amnésia, ele chorou em silêncio, dizendo que tinha passado meses ao meu lado no hospital, a falar comigo, a contar a nossa história na esperança de que eu acordasse. Se queres ir embora, vai. Mas não leves a Sofia. Ela precisa de nós dois. Eu saí de casa, andei pela chuva até ao terreiro do Paço, o rio Tejo escuro e agitado como o meu peito. Sentei-me num banco, encharcado, e chorei como não chorava desde criança. Flashbacks vieram em avalanche, o dia em que Rafael me disse "eu amo-te" pela primeira vez, eu a responder com um beijo tímido mas verdadeiro. A decisão de adotar Sofia, eu a dizer "quero ser pai contigo". A vida que construímos não era uma prisão, era um refúgio que eu mesmo tinha escolhido. Voltei para casa às 3 da manhã. Rafael estava acordado, olhos vermelhos. Desculpa, disse eu, a voz quebrada. Ele puxou-me para os braços. Eu sei que é difícil. Mas estamos juntos nisto. A reconciliação foi lenta, doce. No dia seguinte, levámos Sofia ao jardim zoológico. Vê-la rir com os macacos curou algo dentro de mim. Mas a ferida com a família ainda sangrava. A minha mãe ligou, pedindo para eu ir sozinho ao Porto. Precisamos de falar sem ele. Eu recusei. Ou aceitam os dois ou não aceitam ninguém. Pela primeira vez, senti a força da minha escolha. O sacrifício veio 2 semanas depois. O estúdio recebeu um projeto grande em Londres. Ofereceram uma liderança, mas implicava 6 meses fora. Podes levar a família, disseram. Mas Rafael não podia deixar o liceu a meio do ano letivo. Sofia estava no infantário, feliz com os amigos. Eu vi a oportunidade de fugir, de testar se a vida sem eles era mais fácil. Vou sozinho, anunciei uma noite. Rafael ficou em silêncio longo tempo. Se é o que precisas para teres a certeza, vai. A dor nos olhos dele era palpável. Sofia abraçou-me forte quando expliquei. Papai volta depressa. A mala feita, o táxi à porta, eu parei no corredor. Olhei para as fotos, para o desenho de Sofia colado no frigorífico, para Rafael a tentar sorrir. O peito apertou tanto que não consegui respirar. Desisti. Não vou. Não consigo. Ele chorou nos meus braços, Sofia juntou-se a nós no chão da sala. Naquela noite, fizemos amor pela primeira vez desde o acidente, não com paixão desesperada, mas com ternura profunda, reconfortante. Foi o momento em que me senti inteiro. A família de Rafael, de um pequeno aldeia no Alentejo, veio visitar. Os pais dele, mais abertos, abraçaram-nos os 3. Vocês são um exemplo, disse a mãe dele. O contraste com os meus pais doeu, mas fortaleceu. Comecei a escrever um diário novo, hoje escolhi ficar. Escolhi-nos. O trabalho estabilizou, os colegas respeitavam a minha decisão. A terapia avançava. Eu compreendia agora, a identidade não era algo perdido no acidente, era algo que crescia todos os dias, nas pequenas escolhas. Os meses seguintes foram de construção lenta mas sólida.
Fomos passar o Natal a Cascais, na mesma praia onde nos casamos. Sofia construiu castelos de areia, rindo com o vento. Eu e Rafael caminhámos de mãos dadas, o mar a bater nos pés. Lembras-te agora? Perguntou ele. De quase tudo, respondi. E do que falta, estamos a criar juntos. A minha mãe ligou no dia de Ano Novo, a voz mais suave. Vamos tentar, filho. Queremos conhecer melhor a Sofia. Foi um passo pequeno, mas importante. No dia dos meus anos, Rafael organizou uma festa surpresa com amigos da universidade. Vê-los todos juntos, a brindar à nossa família, preencheu os últimos buracos. Eu dançava com Sofia ao colo, Rafael a sorrir do outro lado da sala. A vida não era perfeita, ainda havia olhares na rua, comentários velados, noites de dúvida, mas era nossa. Uma manhã de primavera, acordei antes do nascer do sol. Rafael e Sofia dormiam tranquilos. Levantei-me, fui à varanda e olhei para Lisboa a acordar, o Tejo brilhante. O homem que eu era agora não era o mesmo de Coimbra. Tinha crescido, amado, sacrificado e escolhido. O amor não tinha sido imposto, tinha sido redescoberto. Rafael juntou-se a mim, abraçando-me por trás. Bom dia, pai. Eu virei-me e beijei-o, bom dia, meu marido. Sofia correu para nós, completando o círculo. A jornada não terminara, mas eu já não tinha medo do caminho. O verdadeiro amor consegue superar o choque de uma vida inteira virada de cabeça para baixo e os preconceitos da sociedade. Verdadeiro ou falso?